Olá, boa noite. Estamos começando o programa Replay desta terça-feira, numa parceria entre o Replay com Tony Souza, nosso canal no YouTube, e o site Miséria. Toda terça-feira destacando muito sobre futebol e também resgatando alguns bons momentos, tanto de jogadores como também das nossas equipes, dando aquela prioridade para a região do Cariri, mas a gente está aberto também para falar de outras situações. Vamos falar hoje do Crato Esporte Clube, agora sim, prego batido, ponta virada, é time da Série D do Campeonato Brasileiro no ano de 2022. Vamos resgatar também um jogo importante do time do Icasa, lembra de Icasa 6, Paysandu 2? Nós temos, inclusive, um lance. Daqui a pouco eu vou mostrar um trechinho aqui para deixar você com água na boca desse jogo importantíssimo. Vamos falar sobre várias situações a partir de agora aqui no programa Replay. Você fica à vontade, se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito. Se já está inscrito, deixa o teu like e compartilha com a galera. Avisa aí que o Replay já está no ar. Então compartilha com o pessoal, fica à vontade numa boa. Você se inscreve no nosso canal aqui no YouTube e também segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Tem sempre vídeos, fotos, tem muita coisa bacana que você pode ver lá. Inclusive tem uma foto que a gente colocou hoje do time do Guarani. Meu amigo Guto Vital mandou para mim essa relíquia. O Guarani de 1992. O time todo escalado, ainda tinha o Nasa quando era meio atacante, vestindo a camisa do rubro-negro juazeirense, do Leão do Mercado. Vai lá no nosso Instagram que você vai ver. Vai ver também um jogo memorável do Verdão, onde André Neles fez 2 gols e Júnior Xuxa 1 na vitória do time de casa contra o Figueirense. E sabe quem marcou o gol do Figueirense? Roberto Firmino, ele mesmo, aquele que está na seleção brasileira, atacante do Liverpool, começo de carreira jogando pelo Figueira, veio para Juazeiro e fez o golzinho, que foi o gol de honra do Figueirense contra o time do Icasa, naqueles 3-1, com uma tarde assim memorável do nosso querido André Neles. Esse jogo tá lá também no nosso Instagram, tá certo? Bom, vamos dar o nosso boa noite inicial. Primeiro para ele que já estava devendo essa visitinha aqui há algum tempo, Marcos Vinícius. Boa noite, prazer ter você aqui. E depois que eu botei a postagem que você vinha para cá, Marcos, teve muito torcedor do Verdão dizendo, opa, quero ver o Marcos Vinícius, faz tempo que a gente não via. Boa noite, meu querido. Boa noite, Tony. É um prazer sempre falar com você, né? E estar aqui pessoalmente no seu programa Replay, né? Que é um sucesso, né? Nas redes sociais aí, então é um prazer estar aqui com você. Obrigado, meu querido. Você vai nos ajudar. Hoje a audiência vai lá para cima aqui com o Marcos Vinícius. O pessoal tá, cadê o Marcos Vinícius, rapaz? Não é só torcida do Icasa, não. O Marcos Vinícius passou aqui por várias equipes do futebol nordestino e também no sudeste do país. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ivan Barros, o presidente do Crato Esporte Clube, popularmente conhecido lá na Princesinha do Cariri como Cobrinha. Meu amigo Ivan Barros, ponta batida, prego batido, ponta virada. O azulão é a Série D do Brasileiro, é isso, Cobrinha? Boa noite, Tony, boa noite, Marcos Vinícius, boa noite todos os telespectadores. Até o final do julgamento eu recebi uma mensagem, né? Que dizia, agora você está realmente o Crato está na Série D. Ele disse, não, desde o início, desde quando terminou o jogo do Calcá, a gente sempre esteve na Série D. Nunca tive dúvida de que não fosse, não. Hoje a gente vai já falar sobre isso, porque eu quero mostrar agora um trechinho de um jogo importante para que o torcedor fique com água na boca. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bota aí, por favor, meu querido Kleber Ferreira, um trechinho desse jogo que, com certeza, marcou a memória de muita gente que esteve no Romeirão ou que não esteve no Romeirão, esteve acompanhando pelo rádio, pelos nossos colegas. Aqui nós vamos trazer um pouquinho dessas imagens na narração do nosso querido Marco Valério, lá do Timaço da Vale FM. Vamos ver. Para a cobrança, autoriza Éber, Roberto Lopes, cruzou para o boca do gol, o desenho, toque, o gol! Do jogador que é Pantico, disputa a bola com o jogador que é o Bernardo, vem ainda Pantico, domina, prende, chegou 2 na marcação, ele recolhe bola pelo time de casa, bola para Marcos Vinícius, dominou, bateu pro gol, gol do Icasa, que está muito a fim de jogo. Protegeu, ganhou muito bem. Olha o Paysandu. Chegou o Paysandu, bola batida e o gol. E meu amigo J. Ribeiro, repórter policial, Júnior Xuxa, grande jogada, vai marcar, bateu e é gol.
Calma, Kleber, calma, vamos deixar o pessoal com gostinho aí na boca, calma, daqui a pouco a gente vai trazer todos os gols dessa partida que, enfim, tá marcado na cabeça. Eu vou dizer uma coisa, se a gente perguntar aqui para 10 torcedores, a cada 10 torcedores do caso que a gente for falar, vocês, rapaz, traga 3 jogos aí memoráveis. Eu acho que 10 eu destaco esse jogo aí do Verdão contra o time do Paysandu. Daqui a pouco o Marcos Vinícius vai falar sobre isso, mas passa um filme, hein, Marcos Vinícius? Quando vê essas imagens e aquele gol que você fez ali, eu acho que o cabelo que você puxou ficou no meio do gramado, viu? Tá caindo o cabelo. Foi nesse tempo que eu puxei os cabelos aí caiu os cabelos, né? Mas é de arrepiar. Davi deu, conversando com alguns torcedores também, eles sempre falam para mim que esse jogo, para eles, é difícil de esquecer, né? E para mim, principalmente, me sinto, né, feliz, dá até emoção de ver um gol desse, né? Os 2 gols que eu fiz no acesso do Icasa e ainda considerado ainda um dos melhores jogadores, né? Em campo, como o Xuxa, como outros jogadores também que foi destaque, né? Então o cara fica feliz demais, emocionante, né? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai ver aqui o Marcos Vinícius falando mais sobre esse jogo e você vai ter muita coisa para rolar. Inclusive, deixa o seu recado aqui, vai no YouTube, tá bom? Se não se inscreveu ainda, se inscreve, Replay com Tony Souza e deixa também seu comentário, deixa sua mensagem aqui pra gente. Meu amigo Ivan Barros, Crato na Série D do Campeonato Brasileiro. Em algum momento você teve medo de perder no tapetão essa vaga para a Série D? Porque o Crato estava bem tranquilinho. Eu escutava vez por outra ali, por exemplo, estava escutando os nossos colegas aqui do rádio, eu escutava o menino da Iracema, escutava o menino da Rádio Vale, e aí toda vez quando falava, só dizia, não, conversamos com o presidente do Crato, estava tudo tranquilo. De repente o Crato entra no Tribunal de Justiça como parte interessada. Deu algum medo, algum receio em algum momento? Não, Tony. A gente tinha plena certeza de que a vaga era do Crato, né? Foi conquistado em campo, a gente já tinha lido e relido o regulamento várias vezes. Quando eu assinei o regulamento, eu li e entendi o regulamento desde o primeiro dia, né, no dia 14 de dezembro, que foi o dia do Conselho Técnico, né, lá na federação. E aí a gente entrou como terceiro interessado para mostrar força, para mostrar que o Crato não é mais o Crato de antigamente, que tomavam as coisas do Crato no grito. E aí não é medo, mas para se respaldar. Juridicamente, a gente entrou como terceiro interessado, né? O escritório que nos atende juridicamente fez o pedido, a solicitação e entrou, participou do julgamento, inclusive fez uma defesa oral, né? sobre o regulamento, sobre o entendimento do campeonato, sobre ganhar no tapetão, que isso não existe mais, né? A nossa defesa foi enfatizado em cima disso aí, de que não existe mais o futebol ser decidido dentro de um tribunal. O futebol tem que ser decidido dentro das 4 linhas. Esse negócio do tribunal ficou para antigamente, lá atrás, né, quando, por várias ocasiões, a gente já viu barbaridades acontecer no futebol dentro de um tribunal, né? Mas hoje não acontece. E aí, em algum momento você teve contato pessoal do Icasa? Conversou com o presidente França? Ou com o próprio Kleber, com alguém do Icasa, assim, até para entender, porque eu confesso a você, e a gente chegou a dizer isso aqui, me provocou estranheza, fiquei surpreso quando eu vi o Icasa acionar o Tribunal de Justiça quanto a essa situação, inclusive porque quando eu li o regulamento, e nós trouxemos aqui em programas anteriores, nós trouxemos e destacamos tanto o artigo 5º, que era o que o Icasa estava se apegando, como o artigo 20, que, ao meu entender, era o artigo que deixava claro a classificação. E não só o meu entender, como o entendimento do tribunal. Tanto é que foi 5-0, o Icasa não teve um voto. Em algum momento você teve esse contato com o pessoal do Icasa? Eu tenho uma boa relação, né, com o pessoal do Icasa, somos amigos. E aí eles entraram, tinham um entendimento, eu conheço como é que funciona a advocacia, conheço como é que o advogado, né, se projeta em cima de um clube, tentando ver uma brecha. O advogado lá, o doutor Hamilton Simão, viu essa brecha, ligou pro França, mostrou que o França estava certo e levantou várias questões que iludiam o França a entrar na justiça, entrar no tribunal, né, para contestar o regulamento. Mas eu não tenho, é tanto que eu não toquei nesse mérito nem com o Zacarias e nem com o França. Durante o decorrer do dia 20 até o dia do julgamento, eu resolvi várias coisas, tanto com o Zacarias como com o França,
Inclusive, o Kleber estava doente, né? Diariamente eu perguntava para eles como é que o Kleber estava, mas não tocava do assunto do tribunal. Deixei para que se resolvesse lá. Foi 5-0 realmente? Foi 5-0. Depois, primeiro chegou uma história que era 4-0 e tal, mas Não, depois eu tive informação realmente confirmada de 5-0. O doutor Fred, que é o presidente do tribunal, votou. Que geralmente não vota. Geralmente não vota, né? Eu achei até mas estranho ele pediu isso. para votar. E agora, como é que vai ser a vida do Crato? Já está o planejamento? Tem tempo, né? Mas aí vai ser só para 2022. Já estamos planejando, né? Já estamos com uma base, que é a base que está lá no Tiradentes, a comissão técnica já está lá, tem alguns atletas nossos que estão lá. Lamar, então, no seu planejamento é o técnico do Crato? É para Fares Lopes. Terminando a segunda divisão, a gente já vai pegar essa base que está lá no Tiradentes, né, e já vai trazer para Fares Lopes já. Então já confirma a participação na Fares Lopes? Confirmei já até confirmei já a inscrição, né, verbalmente com o presidente da federação, me ligou, digo, não, pode botar o Crato, que o Crato vai para Fares Lopes. Se prepara Fares Lopes, que é uma prévia para o Campeonato Cearense. A gente não vai passar o sufoco que passamos o ano passado, né? Terminamos em dezembro com o time do Atlético, e aí o time do Atlético voltou para Fortaleza e ficamos sem time. Tem que montar um em cima da hora. 25 dias para montar um elenco para estrear, e aí a gente foi muito penalizado. A gente brigou até o final para não cair, porque o time não tinha dado liga, não encaixou o time. Quando o time veio começar a jogar, que foi aquele jogo do Icasa, que a gente ganhou do Icasa antes da parada, já tinha se passado 30 e tantos dias de competição, né? Jogando quarta e domingo. É complicado. E aí como é que fica também, Ivan? Porque a gente sabe que para disputar agora da Série D, os times têm que ter uma equipe de futebol feminino. Inclusive eu recebi uma mensagem essa semana da Bebel, que já esteve aqui conosco, e é uma pessoa que está envolvida sempre com futebol. Tony, e aí o Crato já se posicionou alguma coisa? Eu disse, acompanhe terça-feira o programa que o presidente vai estar lá. Vamos montar. O que é que tem já assim de concreto? Estamos esperando, né, Tony, passar esse período de lockdown. No Crato tem lockdown, não pode atividades físicas, né, nem individuais, nem coletivas, porque só está autorizado o Campeonato Cearense da Série B, que segue o decreto do governo do estado. Então vamos esperar que libere, que dê uma amenizada nisso aí, para a gente fazer as avaliações já do feminino e do Então você já tem essa montagem já a partir deste ano já? Já quero já colocar em prática. A gente tem um projeto que já foi aprovado pelo governo do estado, né? Já está no mapa de pagamento, não foi pago por conta da pandemia, porque também a gente não pode executar, que é justamente para isso, para a base e para montar um time de futebol feminino. Então esse planejamento já está acontecendo? Já está acontecendo. E aí a gente vai buscar comissão técnica, vai buscar quem tem conhecimento dessas garotas que jogam aqui na região, que eu particularmente não tenho. Né? Vou lhe passar o contato da Bebel, então. Meu tempo é todo dedicado ao time masculino, né? E aí eu preciso de uma pessoa que tenha esse conhecimento. Até foi uma boa dica da menina aí, dessa menina. Você vai me passar para a gente conversar e ela já toma a frente de alguma coisa disso aí, né? É porque tem sentido. E assim, a gente começou a trazer aqui. Eu tinha até pensado, eu tinha até conversado com o Lamar. Lamar, vamos procurar um Angelim. Você tem uma amizade muito grande com o Angelim. Ele tem uma equipe já montada. E ele já tem uma equipe montada. E aí a gente já escreve essa equipe nos campeonatos femininos, pega essa base do Angelim e a gente faz uma avaliação com mais garotas da região que se encaixem nesse grupo e a gente já vai para a disputa. Porque a partir de janeiro já tem que ter o time montado, né? A gente começou o ano, já está com tudo. Tem que estar montado. Eu já tenho que mandar para a CBF, Federação, já o time feminino, já tenho que mandar um projeto. Embora não tenha o CT, mas eu já tenho que mandar um projeto, que eu já pedi a arquiteta para fazer, já tem o processo de doação do terreno, né? Já adiantou com o Zé Ailton, com o procurador do município. Vamos enviar toda a documentação para a CBF, porque a CBF, daqui a 2 anos, não aceita mais clubes que não têm CT. Não tem um centro de treinamento, nem que seja um centro de treinamento pequeno, né? que seja operacional, mas que tenha um centro de treinamento, com o DM, com academia, com toda a estrutura. Os clubes que não tiver vão ser desafiliados. Então vai estar complicado aí, vai ter muito nego aí que vai fechar as portas, se não tiver cuidado. Mas acho que é uma manobra da CBF já para diminuir, sabia? Esse grande número de clubes, a maioria das vezes não tem nem onde jogar, onde treinar, né?
Só O Crato mesmo não tem onde jogar nem treinar. O estádio não é nosso, é do município. Do município. Se o município fez... Se acontecer como aconteceu em Quixadá, que houve uma briga entre a diretoria do clube. Quixadá estava em Morada Nova, ia para foi para Horizonte, e aí tanto é que está aí o Quixadá parado. O município disser que não vai utilizar, que não acontece, que o nosso gestor é um torcedor do time, você sabe disso. Né? Mas se acontecesse isso aí, a gente tinha que sair. E Quixadá, eu lamento muito, porque o Quixadá tem uma torcida até que movimenta, um time que... Movimentar, aliás, o único time do Sertão Central, acho que era o time do Quixadá mesmo. Tinha o Boa Viagem ali também. Era. E até o próprio time, Icasa, né? Você falando dessa história aí, o próprio Icasa mesmo, onde chegou, né? Numa Série B, Exatamente. Né? Série C, teve dinheiro, entrou dinheiro aqui. No tempo da gente era bonito demais. E não tem uma academia, tem um campo, tem um CT, mas não tem. Qual a estrutura que tem? Eu lembro que em 2011 eu sugeri para um dirigente do Icasa, vou poupar aqui o nome, e eu conversei, eu disse, olha, da forma que o Icasa está hoje, o Icasa estava na Série B. Você pega uma empresa que trabalha com equipamentos de academia, permuta, né? Você faz uma permuta, ele monta a academia. Eu até sugeri na época bater uma laje ali em cima, onde hoje é aquela parte de escritório e tudo. Bati uma laje ali em cima, até porque tinha um espaço ali de lado, né? Que tinha até aqueles chuveiros na época. Bate uma laje aqui em cima e faz academia. Um primeiro andar com academia todo estruturado numa permuta com a empresa. Falei isso para um dirigente, ele não, enfim, eu não levou em consideração, eu tinha outras prioridades, tanto é que o Icasa está aí. Em 2014, se eu não me engano, já com o Emerson Maranhão, foi que fizeram os vestiários, porque nós cansamos de estar ali, os caras terminavam o treinamento, ia tomar banho ali no chuveiro e a gente ficava ali entrevistando, e os caras tomando banho de chuveiro exposto para todo mundo ver. Né? Depois foi que o Emerson, na gestão do Emerson, fizeram o vestiário, a situação ficou melhor. Mas realmente acho que é importante essa questão de infraestrutura. Pelo menos está tudo resolvido e Casa Série D do Campeonato Brasileiro 2022 já com o projeto em andamento. Projeto em andamento, já está em andamento já. Vamos, dentro dos 14, 15 dias, vamos a Curitiba. A gente mandou o projeto para uma empresa. Lá são 3 estágios, já passamos no primeiro, aí o segundo e o terceiro. O segundo é presencial, uma reunião com a diretoria. E aí o terceiro desce lá para Brusque, que aí já é para executar. E eu acredito que a gente passe nas duas fases. Já passamos na primeira, já fomos... E esse projeto, ele pode produzir o que para o clube? Financeiro. Questão financeira. Questão financeira de investimento muito bom. Empresa que patrocina clubes de Série A, B, C e D. Eles têm um projeto específico para futebol. E aí contratamos uma empresa de captação de recursos. Eu entrei em contato com a empresa, que é a mesma empresa que a gente faz com a Expocrato, né? Que capta os patrocínios da Expocrato. E aí eu conversando com o cara, eu perguntei se ele não podia. Eu disse, rapaz, você não pode não captar para futebol? Eu disse, posso. Não tem problema, eu capto para evento, capto para futebol. Nunca tive essa experiência de captar para futebol, mas é a mesma captação. Aí, uns 8, 9 dias, ele me ligou dizendo, já armei 2 empresas aqui. Vou te mandar o formulário para tu fazer, que é um formulário de projeto, né? Mostrar a contrapartida, né? De divulgação da empresa, enviei para lá, passou na primeira fase, as 2. Então, aí, vamos ver agora se passa na segunda, na terceira, que eu acredito que dê certo, porque o projeto que a gente mandou foi mostrando que o Crato, né, vai para a Série D representando a macro-região do Cariri. Não é a cidade do Crato. Exatamente. É o Cariri, mostrando que nós temos uma arena que na Série D vai estar pronta para o Crato jogar, né, que vai dar uma visibilidade maior às marcas, né, que inclusive uma dessas empresas vai se instalar no Juazeiro. Em 2022 inaugura em Juazeiro uma. Né, e a outra já tem Serra Talhada e também tem projeto de vir para Juazeiro, que é um banco, né, que é um banco de investimentos. E aí a gente fez o projeto, enviou o projeto mostrando que o Crato não é só da cidade do Crato hoje, né, o Crato vai representar nacionalmente Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Brejo Santo, toda a nossa região do Cariri, e que essa empresa teria uma visibilidade aí de 800 mil pessoas, que é o que envolve, que a gente fez o levantamento, que é o que envolve hoje nossa região, né? Exatamente. Só uma última pergunta. O Crato então disputa Tasso Fares Lopes para brigar pelo título? Buscar a vaga para a Copa do Brasil? Vamos para a luta. Vamos para cima. Vamos ver agora o que acontece com o Tiradentes, né? A base já está lá, já vem treinando, a gente reforçou bem o elenco. Se Deus quiser lá vai dar uma embalada e aí já desce
a gente já desce com o time Então, montado, já- né? Isso é Que é muito importante, isso né? aí é importante, tá no caminho Porque já certo. vem numa sequência, né? Já jogou 6 jogos da primeira divisão e 6 últimos, né? Vai jogar mais 9 agora da segunda. E depois, E depois já vem pro Fares Lopes. se tiver um time montado bom, ainda Mantém a parceria. Mantém. né? Crato e Tiradentes. Já desce. E aí já é a base para 2022, né? É isso aí, o pessoal do Crato então fica animado aí com essa situação. Deixa eu ler rapidinho aqui algumas mensagens pessoal. Marcondes Barbosa está com a gente, toda terça-feira está aqui deixando um recadinho. Rochélio Show também está por aqui. O Robson Palácio, saudades do meu Verdão, o Robson está dizendo, verdade, torcedor está naquela. O Rochélio, bons tempos do Icasa, Verdão precisa voltar ao lugar que ele merece, é o grande do interior. O Marcos do Icasa, Marcos Vinícius, um grande jogador e um grande cidadão. Pessoal do Portal Show de Esportes, boa noite, quero parabenizar a todos que fazem o programa Replay com Tony Souza. Obrigado, pessoal do Portal Show de Esportes. A minha querida Fátima Mitaf Souza, deixando boa noite dela. O Jean-Pierre também aqui, show de bola do programa. O Edson Alves, boa noite, Tony Souza, um programa show, voltado aos clubes caririenses. Estava faltando um programa desse aqui no bairro João Cabral. Beleza, um abraço para você, Edson. Meu Francisco Martins deixando boa noite aqui a todos, Assis Martins e Casiano, Santo André, um abraço, pessoal lá de Santo André também, um abração. O Vanderlou Guedes Coimbra, boa noite, comandante Tony, ao vivo, e a coisa parabeniza o Ivan Barros e o Cobrinha, e a todos os cratenses pela conquista da permanência na elite do futebol cearense e a vaga na Série D de 2022, pela primeira vez o Crato vai jogar uma competição nacional e isso é bacana demais. O Wesley Marcos Vinícius, um dos maiores laterais da história do maior do interior. Aquele acesso em 2009 para a Série B, jogou muito, verdade. Roberto Maguila também deixando boa noite. Maguila, você tem que vir para cá também, Maguila. Quero fotos, quero também fazer o registro do Maguila que jogou muito, passou por várias equipes. Chegou aí para o Rio de Janeiro, chegou aí para o Vasco, Maguila, rapaz. Não ficou, lamentavelmente, por conta de uma contusão. Francisco Novo, boa noite, meus camaradas, que Deus ilumine a todos, um abraço. Manuel Santos também deixando boa noite, valeu aqui pra galera. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? O Ivan Barros fica aqui, o Marcos Vinícius, vamos fazer um resgatezinho um pouco aqui do nosso querido Marcos Vinícius, falar um pouquinho sobre a carreira desse rapaz. Muita gente não sabe, é natural de Aracaju, Sergipe, mas só nasceu lá. Quando ele nasceu para lá, pinotou para Salvador e foi lá na Boa Terra que o homem cresceu e começou, inclusive, a sua carreira profissional, até chegar aqui e fazer bonito com a camisa do Verdão do Cariri, e aí passou por várias equipes. Mas isso é assunto para o próximo bloco e vamos resgatar. Lembra do Icasa 6, Paysandu 2? Bota um trechinho aí, Cléber, só um pouquinho. Só o primeiro gol, não vou nem botar o gol do Marcos Vinícius, não. Só aquele primeiro gol que eu acho que foi do Marciano. Para a cobrança, autoriza Éber, Roberto Lopes, cruzou para o boca do gol, o desvio, toque, o gol! O jogador que é Pantico, disputa a bola com o jogador que é o Bernardo, vem ainda Pantico, domina, prende, chegou 2 na marcação, ele recolhe bola pelo time de casa, bola para Marcos Vinícius, dominou, bateu pro gol! Gol! Ele puxou tanto o cabelo aí, então hoje está sentindo falta do cabelo aqui. O Marcos Vinícius. E olha que ele fez esse gol de canhotinha, viu? De canhotinha. Foi lá de canhota, fez o gol. Você vai ver todos os gols dessa partida e vamos repercutir aqui com o Marcos Vinícius, com o Ivan Barros, que na época estava na arquibancada. Mas é daqui a pouquinho, após o intervalo. Fica ligadinho aqui no Replay com o Tony Souza. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, e vamos falar agora de Icanet, parceiro aqui do programa Replay, também do nosso canal Replay com Tony Souza. Icanet, mais que internet, é o seu provedor de internet no Cariri. A Icanet é o seu provedor e a única empresa de internet do Cariri que não se preocupa apenas em vender velocidade, não está preocupado com o valor, mas sim preocupado com a experiência do cliente. A Icanet tem um plano de acordo com a necessidade do cliente e ainda tem um atendimento personalizado. Você sabe que às vezes dá problema com a empresa de internet e aí a galera fica naquela quebrando a cabeça, aí vai lá, liga, aí tem aquela chamadinha, aperte o 8, aperte o 3, vai para o 5 e você não consegue falar com ninguém, não resolve nada. Com a Icanet não. Você tem um canal de relacionamento, o pessoal chega lá, conversa com você, tem um contato direto e isso é muito bacana, tá bom? É um atendimento personalizado e um trabalho de muita qualidade que a Icanet tem para lhe oferecer. Faz cobertura em todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Quer também ser um cliente Icanet? Então você pode olhar aqui na tela, tá bom? O site da Icanet, www.icanet.com.br. Tem também o telefone que é o WhatsApp, é o 99202-5340. 99202-5340. Icanet é o seu provedor de internet no Cariri. Rapidinho aqui, algumas mensagens ainda. O Tadeu Quezado, e botou aqui o canal do Quezado. Boa noite, Tadeu Quezado, Jardim Ceará. Um abraço para a galera do Jardim. Ô Jardim, vamos voltar para o futebol profissional. Fez um 2006, uma Série C do Campeonato Cearense. Brilhante, na época o presidente era o José Carlos Pinhacó, que também foi presidente do Guarani de Juazeiro. Meu amigo Fábio Cavalcante também está aqui deixando boa noite, um abraço Fábio. Lorena Jéssica deixando boa noite aqui para o Marcos Vinícius. O Jorge Bruno lá de Fortaleza, que tem um trabalho também super bacana, tá bom? O blog do meu amigo Jorge Bruno, um abraço para ele. Lá de Calcaia, na verdade ele é de Calcaia. Ele é torcedor da Raposa Metropolitana, tá bom? O Fábio deixando aqui os parabéns, a Luiara Macedo também deixando as palminhas aqui para o Marcos Vinícius, Lucas Tavares também deixando os parabéns, um abraço para essa galera toda. Bom, vamos falar sobre o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius está aqui, é natural de Aracaju, só nasceu em Aracaju, né? Sergipano só de nascimento, mas pilotou lá para Salvador e foi lá na Bahia que o homem começou. Inclusive começou a passar, olha a lista aqui dos times que esse rapaz passou. Começou no Bahia, em 2005, Marcos Vinícius? 97. 97, você passou na base e passou em todas as fases lá no Bahia. Todas as fases, até o profissional. Aí vamos lá, Bahia, Colo-Colo, Ceilândia, aí não vou botar todos os times na sequência não, porque alguns ele foi e voltou. Bahia ele foi, depois voltou, foi de novo. Aí Santa Cruz de Recife, 13 de Campina Grande, Verdão, Fortaleza, Bragantino, Fluminense de Feira, América de Natal, Guarani de Juazeiro, Tiradentes, Potiguar de Mossoró, Barbalha, Guaratinguetá, Iguatu, Serra Talhada, São Raimundo do Pará. Estou esquecendo de mais quem? Flamengo do Piauí. Flamengo do Piauí também passou. É verdade. Quem mais? Diz aí. Rapaz, eu acho que você falou aí. Deu para falar quase tudo. Inclusive, a gente tem algumas imagens, algumas fotos aqui do Marcos Vinícius. Aí foi começo de carreira, aí era no Bahia? Aí foi 19 anos de profissional com Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Que é treinador hoje do Náutico. Do Náutico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Hélio dos Anjos, que o Hélio dos Anjos pode levar o Bismarck de volta para o Náutico. Isso, eu vi sua postagem hoje, aí eu... Pois é, o Hélio foi o primeiro treinador. Aí no Santinha... No Santa Cruz de Recife. Passando grande momento aí também no Santa. Lembra quem treinava o Santa na época que você estava lá? Fito Neves. Fito Neves, rapaz, que passou por aqui também. Foi o que me Fito trouxe Neves. aqui, fui em casa aqui no tempo. Pois é, vai Fito Neves para você. Relembrou vocês, traz o Marcos Vinícius para cá. Em 3 clubes eu trabalhei com ele. 3 clubes, foi uma história boa. Eu estava no Anápolis, em Goiânia, eu joguei lá também. Tá no Anápolis, em Goiânia. Aí de lá,
E os caras me fizeram uma estrutura. O único jogador que eles deram casa foi eu. Família, tu trouxe de Salvador, né? Família pagou tudo. Com 2 ou 3 jogos eu pedi para ir embora. Mas eu pedi para ir embora para vir para casa. Ainda inventei uma história, menti lá pro pessoal lá, dizendo que tava com problema. Estou sabendo agora aqui. Dizendo que tava com problema de família, que tava com a cabeça perturbada. E o pessoal, não, para você, realmente eu tava bem lá. Lá tinha o Atlético Goianiense, tinha o Goiás. Nem eu tava bem. Bem pertinho, Canápolis fica bem o quê? Pertinho. Fica 100 quilômetros de Goiânia. Bem pertinho. Aí eu tava muito bem lá, o pessoal não faça isso não. Mas eu peguei e vim embora. No tempo, Fito Neves tá nas suas mãos, você tem que ir, né? O treinador aí, Zacarias me ligou, eu vim embora de lá pra cá. E a história foi bonita aqui, né? É verdade. Então foi uma mentirazinha boa, né? Foi que deu certo, né? Pois é, fez um colega nosso aí. Eu fui uma vez pra... Onde foi, meu Deus? Acho que eu tava em Araraquara. E aí um cara lá disse, rapaz, Tony, você é da cidade de fulano de tal? Ele disse o nome do jogador, né? Eu disse, estou. Ainda tem gente lá pra morar na cidade? Eu disse, por quê? Rapaz, toda semana ele dizia que morreu o primo dele. Mas toda semana ele, rapaz, eu preciso de folga porque morreu um primo meu e nunca vi um cara morrer tanto primo. Eu disse, rapaz, porque morri no bairro dele e dizia que era família. Esse repertório dos atletas. Rapaz, esse repertório dos atletas aí de que eu não tô com a cabeça legal é todos, viu? É, né? Saiu 5 do Crato que foram pro Central do Caruaru, aí lá Que no não escritório, tava com a todos cabeça que boa. entravam diziam que eu não tô com a cabeça boa, tô desfocado. Eu digo, rapaz, eu chamei Lamar, eu digo, Lamar, tu é o diretor de futebol aí do time. Dá uma olhada do que está acontecendo aí, que já veio 5 dizendo que não está com a cabeça boa. A mesma coisa que não ir pro Central do Caruaru. Aí Lamar disse, deixa de ser besta, que foi Pedro Manta que foi, levou todo mundo. Ei, tinha uma psicóloga boa lá no Central de Caruaru e fazer tratamento lá, quando descobriram era Pedro Manta. Mas enfim, aí você veio pro Verdão. Mas vamos lá, tem uma foto aqui dele no Verdão, aqui no Icasa. Teve esse momento aqui no Icasa. Vamos passar um pouco mais aqui, que aí já foi no ano de 2009, se eu não me engano. Aí é no São Raimundo, né? Aí é no São Raimundo do Pará, o primeiro campeão brasileiro da Série D. E você estava no time? Esse time aí, São Raimundo. São Raimundo, aí. Teve um grande momento também no São Raimundo. Muito bom. Vamos mostrar aqui mais umas... Aqui só as das equipes aqui. Fortaleza foi depois do Icasa, né? Que você foi para Fortaleza foi do Icasa para o Bragantino, em São Paulo. Mas Fortaleza foi depois do Icasa, né? Eu digo assim, você já tinha passado pelo Icasa quando você foi para Fortaleza, né? Com certeza eles devem ter, rapaz, então traz esse rapazinho para cá. Aí é no Flamengo do Piauí. Flamengo do Piauí, foi campeão lá. Flamengo do Piauí. Ainda tava com cabelo. Ainda tinha, foi o problema de cair aí, não foi aquelas puxadas não, foi esse negócio aí de o cara tá pintando o cabelo de louro. Tem mais alguma da época que ele jogava? Aí é Guaratinguetá, Guaratinguetá, né? Que depois virou Americana, se eu não me engano. Foi Guaratinguetá. Era Guaratinguetá e parece que depois virou Americana em São Paulo. Ele estava com um negócio lá de mudar o nome mesmo. Mudou o nome, se não me engano, foi Americano. Acho que quando eu fui fazer o jogo do Icasa aí, não era Guaratinguetá, acho que já era Americano. E a gente jogou contra eles. Exatamente. Que a gente tomou o gol no finalzinho do jogo, de empate. Exatamente. Foi 1-1 lá dentro. Jogo à noite. À noite. Frio danado, lembro demais desse frio. Aí já foi no Barbalha, já na reta final. Você encerrou a carreira no Barbalha, foi, Marcos? Rapaz... O último clube em casa, né? O último clube. Você ainda jogou no Icasa depois do Barbalha. A Série B pelo... Jogou o Barbalha a Série B e depois veio jogar a Série B pelo time de casa. 2019, acabou com o jogo no Crato. O Crato tava invicto, 6 jogos sem tomar nem gol. Os caras deram a vida contra o Crato lá e ganharam 1-0. Se lembra desse jogo? Deitou no jogo, mano. É verdade. Aquela Série B ele jogou muito. Essa aí foi o quê? Foi Série B do Barbalha, né? Acho que foi Série B. Você jogou Série C em 2017 e a Série B em 2018, foi o ano que foi campeão. Isso. Inclusive, em 2017, aí já foi com um troféu já de campeão. Foi campeão da Série B. Da Série B, você foi campeão 2 vezes no Barbalha, né? Foi, esse aí foi o primeiro. Aí foi da Taça Farisópolis, que é o título mais importante do Barbalha. Na época era a terceira divisão. Isso. E jogou todo mundo que era de primeira e saiu batendo todo mundo. Na Farisópolis. Era um time massa aí. Era realmente Edson Cariú, Leilson, o Igor. Ó, Iguatu aí, a gente nem falou do Iguatu. Iguatu. Passou também no Passei também no Iguatu. No Iguatu. Tem mais alguma do futebol? De futebol? Pronto, aí são as que a gente tem do futebol. E aí a gente vai resgatar. Antes eu queria saber de você, Marcos. Você, enfim, passou por várias equipes, a gente mostrou algumas aqui. Qual foi aquela equipe, dá para dizer uma mais marcante para você? Porque você teve grandes momentos, você teve grandes momentos no Bahia, no Santa Cruz, no São Raimundo, no Icasa, né? Só para citar alguns. Você viveu bons momentos em várias equipes.
Qual foi aquela que de repente foi para você mais importante? Assim, dá para destacar alguma? Dá sim. A do Icasa, né? A gente não pode deixar de destacar o Icasa, né? Porque foi tudo na minha carreira, né? Tanto que hoje eu nem sonhava morar aqui, né? Onde eu moro hoje, em Barbalha, próximo de Juazeiro do Norte, onde eu fiz história, né? Então, para mim foi o que marcou, né? Eu tenho, no Bahia também, foi onde começou a minha história, né? Tanto que no tempo dessa foto que você mostrou do Bahia aí, nesse tempo o meu empresário queria me levar para o Atlético Mineiro, nesse tempo, assinar contrato com o Atlético Mineiro. E eu passei uma história no Bahia de ser mandado embora, porque eu era pequeno. Um treinador dizia para a diretoria que eu era pequeno, que não dava para jogar futebol, que podia mandar embora, né? Mas já outras pessoas apostaram em mim. Chegou o Petrônio Barrada, se eu não me engano, diretor do Bahia, né? Conversou com ele, disse, não, esse menino aí, pode botar ele para fazer musculação, tomar vitamina, subir pronto. Aí, naquele tempo, eu trabalhava com um profissional. Se eu não me engano, eu tinha nem 18 anos eu tinha. Eu treinava com um profissional. Tanto que com 19 anos de idade, era para mim subir primeiro que Daniel Alves, no Bahia. A gente morava junto. Hoje, Daniel Alves, da Seleção Brasileira. A gente morava junto. Eu sou de Salvador, mas como eu era bem magrinho, o pessoal queria que eu morasse dentro do clube. E naquele tempo você vê hoje a história de Daniel Alves, um cara que a gente morou junto, né? Um cara que nem roupa para vestir tinha, e eu vi isso. E hoje está aí. E hoje tem uma história bonita no futebol, né? A gente fica feliz, né? E você morava junto com ele no clube mesmo? Junto com ele dentro do clube, né? Dentro do clube com ele. História marcante. O Bahia, para mim, marcou tudo também na minha carreira. Então, assim, Bahia e Icasa são duas equipes que marcou. Lembra de quantos títulos conquistou? Bahia, bicampeão, campeão na França. Teve uma competição. Um torneio lá. Um torneio na França também, a gente foi campeão também, né? E os acessos, né? Que foi o mais importante. São Raimundo também. Foi campeão de São Raimundo? São Raimundo não. São Raimundo a gente chegou a ser campeão. São Raimundo foi a Série D, não teve a Série D? Não, a Série D eu não estava lá não, quando eles foram campeão. Eu fui depois. Foi depois? Fui depois. Que já pegou uma equipe com uma base já muito boa. Que eu lembro que você teve um destaque também lá no São Raimundo. Tive um destaque muito bom também. Foi um momento bom. Lá que tanto de lá eu passei a jogar de volante, né? E chegou um treinador, Everton Goiano. Acho que você já deve ter visto falar, muito bom treinador. Ele falou, rapaz, pela experiência que você tem, dá para você me ajudar aqui no meio. Rapaz, quando esse cara me colocou no meio, arrebentei com o jogo. Era só virada para um lado, para o outro. Batia bem na bola? Batia bem na bola. Aí o cara ficou doido. A gente tinha umas imagens, tinha algumas imagens aí, eu não sei se a gente tem aí, Cleber. Inclusive, uma das coisas que eu muito gostava do Marcos Vinícius era aquela arrancada que ele dava pela lateral. Aí, inclusive, aí está aí uma dessas arrancadas aí, um chute cruzado. Ó a velocidade que vem. Você tinha muita velocidade. E eu gostava não apenas do passe, mas dos lançamentos. Você tinha uns lançamentos muito bons. Acho que aí já foi Série B, né? Acho que já foi 2010, né? Contra o Sport, na ilha. Aí já foi... Não costumava fazer muitos gols não, né, Marco? Mas vez por outra... No Icasa aqui foi o clube que eu fiz mais gol, né? Lembra quantos gols fez pelo No Icasa, rapaz, lembro não. Acho que passa de uns 7, viu? Pra quem... Aí, rapaz, o cara queria... Espera aí. Esse rapaz está passando muito aqui, deixa eu dar uma rasteira dele. Teve um jogo do Paysandu também, no começo do jogo, o cara me deu uma dessa aí também. Aí o cara chega, meu amigo, é brincadeira. Mas eu lembro que você tinha um passe muito bom e os lançamentos. E quando você pegava para apoiar, a velocidade era um negócio assim realmente absurdo. Chegava mesmo de forma muito, mas muito efetiva. E eu gostava muito desses lançamentos. Aqui algumas imagens aqui de casa. Se você for no YouTube, você procurar, você vai ver imagem do Marco Vinícius no Bahia, em outras equipes. Mas enfim, vamos resgatar um jogo importante. Para o torcedor do Icasa, também para o Marcos Vinícius, com certeza, e um jogo histórico para o Verdão do Cariri. Eu ouso dizer que de cada 10 torcedores do Icasa, se você disser assim, rapaz, me cite 3 jogos memoráveis, esse jogo vai estar entre os 10. Pelo menos para quem viveu naquela época, não tem como, ou quem não viveu, mas viu lances, viu os gols, conheceu a história daquele jogo, não tem como não colocar. Realmente foi um jogo espetacular. Vamos pegar um trechinho, inclusive de transmissão. A imagem, eu acho que deve ser do Miguel, né? Do Miguel Pereira.
e a narração do meu amigo Marco Valério, a transmissão do timaço da Vale FM. O Marco, tinha o Fabiano Rodrigues, que era o setorista do Icasa, o Jorge Luiz Bacalhau, que era o comentarista do time do timaço naquele jogo. Enfim, vamos ver e ouvir essa narração, os 6 gols do time do Icasa e os 2 do Paysandu nesse jogo espetacular. E esse rapaz aqui, meu amigo, pode botar ali nos destaques, porque com certeza foi um dos grandes destaques dessa partida. Vamos lá ver. Para a cobrança, autoriza Éber, Roberto Lopes, cruzou para o boca do gol, o desvio, toque, o gol! O jogador que é Pantico, disputa a bola com o jogador que é o Bernardo, vem ainda Pantico, domina, prende, chegam 2 na marcação, ele recolhe bola pelo time de casa, bola para Marcos Vinícius, dominou, bateu pro gol! Gol! Que está muito afim de jogo, protegeu, ganhou muito bem. Olha o Paysandu, chegou o Paysandu, bola batida e o gol. E meu amigo J. Ribeiro, repórter policial, Júnior Xuxa, grande jogada, vai marcar, bateu e é gol. Já tem aberto aqui pela ponta direita Marciano, ele prefere o toque de bola, desce o Verdão, cruzou, Panda para logo no gol, Marciano bateu na trave, golaço! O Paysandu só fez o gol até agora, né? E de lá pra cá nem bateu. Olha o Paysandu, vai pintar o segundo, bateu e é gol! Gol do Paysandu! De calcanhar do Zé Augusto, deixou o Moisés na cara do gol, driblou o goleiro, driblou o Aloísio, diminuiu, tá 4-2 pro Icasa. E agora vem o Verdão, Marcos Vinícius, bateu, gol! É o melhor repórter desse Brasil. E agora viajando o Brasil inteiro mais uma vez e na Série B, também, né? Que me perdoe o Fabiano, mas não foi um lançamento do Panda. Foi um passe açucarado, uma assistência, um verdadeiro garçom, Panda. Olha o toque do Carlinhos, é gol! Você pediu e tá aí o 6º do Verdão. Carlinhos, gol! Quem acompanhou esse jogo se arrepia, porque eu fiquei arrepiado só de ver esses gols, narração do Marcão. Agora Demontier também, eu vou dizer, viu? Demontier, rapaz, só fez o gol. Eita, Demontier, que boca de procotó foi essa, rapaz? Demontier não falou, disse, rapaz, só fez o gol. Aí o time vai e faz o gol novo. Não sei qual, acho que o Marco disse, mas Demontier, fica calado. Você vê a dimensão do jogo, estava Demontier, Tenório e Jorge Luiz, estavam os dois comentando essa partida. E aí eu quero saber dos bastidores, Marcos Vinícius, e esse jogo aí, Marcos Vinícius, foi o que aconteceu nos bastidores dessa partida, porque era uma partida chave para o Icasa. O Icasa tinha que vencer e todo mundo via esse jogo como um jogo muito difícil. O Paysandu é uma equipe muito forte e o Icasa tentando pela primeira vez jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Tony, foi lindo, foi uma história bonita. A gente teve o jogo lá, contra o Paysandu, né, na Curuzu. Tanto que quando a gente estava dentro do vestiário, trocando um material para ir para o campo, o torcedor não deixava a gente querendo derrubar o vestiário. A Curuzu, para quem não conhece a Curuzu é um caldeirãozinho, gente. Todo respeito ao torcedor do Paysandu que esteja vendo aqui a gente. Eu digo que é um caldeirão porque é o seguinte, fica o repórter aqui e bem atrás fica o alambrado. E eles não querem saber, se eles souberem que o repórter é do time adversário, não da cidade do time adversário, eles cospem, eles jogavam laranja. Era um clima tão pesado lá dentro que era difícil. A situação era complicada, pelo menos no Curuzu, porque no Mangueirão não. Mangueirão é um negócio mais tranquilo. Mas na Curuzu o caldeirão era pesado. Caldeirão. E aí a gente querendo trocar o material e o torcedor, nada, em casa a gente não conhece, em casa não, aqui é o papão. É o papão. Né? Gritando e aquele negócio, teve que chamar os policiais, eu lembro, fecharam tudo, aí botou a gente para trocar o material. Aí resumindo, fomos para dentro do campo, com 1 minuto de jogo a gente tomou o gol, não sei se você lembra, foi com 1 minuto de escanteio,
Aí eu, dentro do campo, eu disse, rapaz, hoje acho que a gente toma mais ou menos uns 3-4, viu? Rapaz, quem disse? Nosso time tinha uma personalidade que era incrível aquilo ali. Foi 1-1, não foi lá? 1-1. Cobrinha, a gente colocou o Paysandu no bolso. Tanto que aquele tanto de torcedores, se eu não me engano, foi uns 20 mil torcedores que tinha ali. Gritando aquele negócio, a gente calou a torcida. A gente empatou o jogo e virou o jogo com, se eu não me engano, Serginho. Virou o jogo, fez um gol e a bandeirinha do impedimento sem ser, anulou o gol. Eu lembro. Né? Tanto que quando terminou o jogo que a gente empatou, né? A gente escutando um rádio, aquele negócio, a diretoria do Paysandu deu entrevista dizendo, não, eu não conheço nenhum jogador do Icasa. E nosso time é grande. O Paysandu é grande e a gente vai ganhar lá dentro. Aí a gente escutou aquilo, né? Os jogadores passou pra gente, voltamos aí. Mexeu com a gente, né? Aí a gente foi pro Palagoa Seca, onde a gente concentrava, era lindo aquilo ali, era os caras tirando onda com Assisinho, né? Marciano, violão, nossa concentração era perfeito. No dia do jogo... Muito unido o time, né? Muito unido, nosso time era muito unido. O Flávio Araújo jogando dominó com a gente, não sei se acho que você já deve ter visto. Lá, sentado com a gente, jogando dominó, a gente brincando, a comissão técnica, era uma alegria. O Zacarias chegava, conversava, era lindo. Eu sei que no dia do jogo eu lembro até hoje, que quando o Flávio estava dando a pré-eleção, e a gente virou para nós mesmos, nós mesmos aqui sentados, diz, hoje a gente dá carrinho de cabeça, mas daqui a gente sai vencedor e a gente sobe esse time hoje. Foi lindo. Chega, ó, me arrepio. Ricardo Baiano, aquele homem ali, ele já dava carrinho de cabeça brincando, que ele marcava tanto, que se ele chegasse na bola, ele não achasse a bola, ele se jogava. Inclusive, Ricardo Baiano, foi um quando eu botei um trecho do seu gol, inclusive no Instagram, e aí, colocando que você estaria hoje aqui, ele disse, meu irmão, eu estava nesse jogo, rapaz, então assim, eu vou assistir. Que é isso, cara, eu estava nesse jogo, esse jogo foi demais, tal. O próprio Ricardo Baiano, que está devendo, hein, Ricardo? Vamos combinar para você participar aqui também com a gente. Grande jogador e grande... o elenco da gente era lindo, ali era a história que a gente criou no Icasa, que a gente tem hoje, foi linda. Intervalo do jogo, como foi aquele intervalo do jogo ali? Aquele frenesivo. Rapaz, eu vou dizer a você, o intervalo ali, a gente queria que voltasse logo para o segundo tempo, porque eles perderam logo um jogador, que foi expulso, o cara me deu... Era até o Elber, tal de Elber, que acho que jogou no São Paulo, um cara que era muito conhecido. Foi expulso no primeiro tempo, e aí dentro do vestiário ali, o Flávio, né, era um cara que passava muita energia positiva pra gente. Aquele cara era um cara que não conseguia xingar o atleta, ele sempre foi educado com nós jogadores, sempre tratava a gente com maior respeito. Então, a gente voltou para aquele jogo, tanto que esse gol que eu fiz, que eu arranquei os cabelos, que eu tô careca hoje, né, foi de tanta alegria, cara, tinha muita coisa envolvida aquilo ali. Tinha muita coisa envolvida, porque, como eu falei pro Cobrinha aqui, e falei para você, só nesse jogo eu arrecadei quase 30 mil conto, eu. Tanto que eu saí daqui para Salvador de carro, né? Empresário me deu dinheiro, torcedor me deu dinheiro, Zacarias renovou o contrato comigo de 2 anos, né? Um cara que... Esse jogo mudou a sua vida? Mudou, por isso que eu digo a você que foi marcante, né? E hoje eu tenho o maior respeito, tenho a maior consideração por esse clube, né? E a gente fica um pouco triste, né? Porque a gente vê a situação do clube, né? Não é a que a gente espera, né? Esperava de estar passando por isso, mas futebol acontece, né? É como eu falei para o Cobrinha aqui, desejo toda a sorte para ele, né? Que ele monte um time forte. Eu falo isso porque eu vivi futebol há mais de 10 anos, né? Parei de jogar agora, pouco tempo eu conheço futebol. E se ele montar um time forte, ele consegue chegar à Série C, não tem nada de difícil. Porque aí, nesse jogo aí, o Paysandu disse que não conhecia nenhum jogador. Mas só que depois do jogo ele conheceu eu, que fiz 2 gols. Marciano, que era um cara que jogou em time grande, que fazia gol todo jogo onde passou. Inclusive jogou no Remo. Né? Jogou no adversário. Jogou no Remo. Tem uma história interessante desse jogo, eu estava na arquibancada assistindo, né? E aí, quando terminou o jogo, tinha uma torcida do Paysandu que estava atrás da trave. Atrás da trave. Lá, né? E eu estava do lado próximo da Avenida Salgueiro. Da Salgueiro lá atrás, né? E aí, tinha os torcedores do Icasa que estavam do lado, lá na grade, e os caras do Icasa xingando os caras do Paysandu, e os caras de boa. Não, beleza, o time de vocês é melhor, foi melhor, ganhou e tal.
Meu amigo, veio de lá um cara com a camisa do Remo. Ai, pô. O cara gritou, bicho, quando o cara gritou, vamos pra casa, o cara, não sei, disse um dizerzinho deles lá do bicho, os caras subiram na grade pra pegar esse cara, a polícia veio. Os caras não queriam briga com o cara do Icasa, mas quando viram um cara só, daqui de Juazeiro, o cara. Com a camisa do Remo. Com a camisa, não sei o que, falando, acho que o cara era do Pará que mora aqui, do Remo, meu amigo, os caras queriam pular os alambrados pra dar nesse cara. Que rivalidade, viu? Rivalidade louca. Ei, Tony, é um negócio antes sério. de terminar o programa, né, minha família lá em Salvador tá esperando. Não, Disse calma que eu aqui. vou mandar um abraço. Como é o nome, como o pessoal que tá lá? Minha mãe, né, minha irmã. Vamos da mãe. Né? Lisier. Dona Lisier. E minha irmã Lisiane. E meu irmão que está em Campinas, em São Paulo. Também Márcio, acompanhando. tá acompanhando. Dona Lisier, Lisiane e o Márcio, né? Um abraço para vocês, obrigado aqui. Eu não sei se a Dona Lisier e a Lisiane lá em Salvador e o Márcio, que está hoje em Campinas, teve acesso a essa entrevista do Marcos Vinícius. E foi um furo de reportagem da Ana Maria. A Ana Maria estava na TV Verde Vale e depois do jogo foi entrevistar um dos grandes destaques daquela partida, que é Icasa 6, Paysandu 2, né? O homem que saiu arrancando os cabelos. Mas vamos ver essa entrevista, um trecho dessa entrevista que a Ana Maria Duarte fez com o Marcos Vinícius. E essa para mim foi uma das entrevistas mais emocionantes que eu vi, do calor do jogo, da emoção, depois de uma partida aqui no Estádio Romeirão. Vamos ver. A gente veio falando desde o começo, ninguém acreditava na gente, só a gente acreditava na gente mesmo. Tem que agradecer a Deus em primeiro lugar. E esse grupo, não tem o que falar. E aí, Marcão? Rapaz, essa aí foi, chega, cobrinha se arrepiou e eu me emocionei. Isso aí ficou guardado aqui, cara. Eu não tenho como esquecer isso aí de jeito nenhum, é uma emoção grande. Isso depois do jogo, de repente já foi dar essa entrevista aí. Depois do jogo e com emoção, é como que eu falei, né? Ninguém acreditava na gente. E isso que eu falei foi para a diretoria do Paysandu, que eu sabia que nosso torcedor confiava na gente. Né, que ele sempre estava com a gente, sempre, todos os jogos da gente, o nosso torcedor era um caldeirão, né? Então, eles não acreditaram, mas a gente acreditou na gente, no nosso potencial dentro de casa. Você viu que até depois que a gente conquistou uma Série B, você via que todos os clubes, a maioria dos grandes, a gente atropelou todo mundo aqui dentro. Foi histórico a gente. E convenhamos, o Paysandu começou a ter uma certa freguesia junto ao Icasa pelos resultados. Com toda a grandeza do Paysandu, um dos grandes clubes do norte e nordeste do país, indiscutível, uma equipe que tem uma história belíssima, mas quando vinha jogar com o Icasa, já a partir desse 6-2, parece que ficou uma coisa meio que traumatizante. Porque, por exemplo, em 2002, foi 2009. Em 2012, quando o Icasa subiu também da Série C para a Série B, também teve o Paysandu no caminho e também o Icasa passou pelo Paysandu. Então, assim, o Paysandu começou a... Virou freguês, né? Virou uma certa... Subiu também. 2012. Contra o Paysandu, eu acho. Que 2011... Não, 2012 não foi com o Paysandu. Ele passou do Paysandu e pegou o Duque de Caxias. Foi com o Duque de Caxias que conseguiu acesso, que venceu aqui e depois teve o jogo lá. E foi 0-0 lá no Rio de Janeiro. Estava até naquele jogo. Eu acho que só teve uma equipe que essa encheu o saco do torcedor do Icasa. Era o Asa e Arapiraca. Era impressionante como o Asa encheu o saco, era uma coisa impressionante. Mas o time do Icasa, enfim, quando jogava com o Paysandu, era um negócio assim formidável. Mas essa entrevista aí, a dona Lisiane, a Lisier e o Márcio, eu não sei, eu acho que eles não tinham visto ainda não. Viram agora. Rapidinho aqui, o Lucas Tavares deixou uma mensagem, mas parece que ela não deu certo. O Mardoni deixando aqui um abraço também aqui para o Ivan Barros. José Simão, alô aí para o presidente do Crato. Roberto Maguila, parabéns, Tony, pelo profissionalismo. Atenção a todos os ex e atuais profissionais. Abraço, amigo Marcos Vinícius. Roberto Maguila deixando aqui um abraço para o Marcos Vinícius e a todos os torcedores do Verdão. Meu time de coração, diz aqui o Roberto Maguila. O José Cícero da Silva, parabéns, Marcos Vinícius, honrou a camisa do nosso Verdão. A Ana Maria deixou aqui a mensagem, foi uma das entrevistas mais emocionantes que já fiz. Marcos Vinícius chorava como uma criança. Jogo histórico, bons tempos no Verdão. Tá aí a Ana Maria que deu furo de reportagem aqui,
conseguindo essa entrevista. Tem um amigo nosso que eu acho que é exclusiva. Essa aqui foi exclusiva. Essa aí foi. Essa aqui foi exclusiva. Porque o repórter que chegou lá com o gravadorzinho chegou depois. Aí foi exclusiva para Não Ari e para a TV Verde Vale na época. Marcos Vinícius, você torce que time? Bahia. Bahia. E casa. Aí. Senão eu vou apanhar, né? Bahia e casa. Isso. E no final, mando um abraço para minha esposa, que está lá te assistindo também. Inclusive, tem casa, né? Tem uma imagem aqui do Marcos Vinícius com a esposa. Mostra aí a foto aí do Marcos Vinícius com a esposa, meu querido Kleber Ferreira. Está aí a esposa do Marcos Vinícius, né? Que, enfim, aí são as duas garotinhas, né, Marcão? As duas filhas, como uma das meninas? Maria Luísa e Maria Lívia. Maria Luísa, Maria Lívia, e agora tem a caçulinha, Marília, né? A Marília que está, inclusive ainda está no hospital, né? Internada, o Marcos Vinícius. A importância da família nesse momento do futebol, Marcos, porque a gente sabe que vocês vivem oscilações, né? Vocês oscilam, o momento está aqui, o momento vai para um time que está pagando, se em um jogo ganhou 30 mil reais, de repente pegou outro time que não estava pagando o básico, o essencial. Isso. Qual a importância da família para um jogador de futebol, para um atleta, principalmente na reta final, né, da carreira, quando você acaba não tendo os mesmos espaços, você foi um cara que chegou no auge em grandes equipes. Isso. E depois veio, aqueles espaços diminuem, né, e você nem sempre está preparado para parar. Isso. A família, primeiramente, é tudo para mim. Minha esposa, do tempo que conheci, eu ia fazer 10 anos que eu a conheci, né, que moro aqui na Barbalha, né, e ela me apoiou em tudo, uma pessoa humilde, né, uma pessoa que estava junto comigo em todos os momentos, né, e hoje é como você falou, diminui tudo, diminui valor, né, que no tempo quando você estava no norte você ganhava tanto, e hoje você vê a situação... nem trabalhar, eu estou trabalhando com uma pandemia dessa, né? Então, às vezes as coisas ficam um pouco complicadas, mas você tem a família e tem os amigos. Eu não posso deixar de citar os amigos que estão me dando força, que estão me apoiando num momento difícil, como você falou. Primeiramente, minha esposa estava grávida de gêmeos e perdemos uma, Deus quis assim, né? E a outra está na UTI do hospital, mas Deus vai livrar ela de todo mal e ela vai estar em casa com a gente, com fé em Deus. Então, tenho meus amigos, principalmente o Ronaldo, né, e o filho dele, Tailão, uma pessoa que para mim, eu considero de coração, uma pessoa que todo momento que eu preciso de alguma coisa está na minha casa. Marco está precisando disso, está precisando daquilo. Fora as outras pessoas, o Tonton, que é o compadre da minha filha, padrinho das meninas, né, de Marília, que nasceu. E mando um abraço para ele, um cara de bom coração, acho que você conhece muito. A família toda lá. Então, a família dele, o filho dele, Caio. Então, fora os outros amigos, né? Que a gente às vezes no momento não lembra, né? Mas eu agradeço de coração a minha família por tudo. Sou feliz com minha família, né? E com os amigos, né? Agradeço a todos eles. E até você, Tony. Eu estava em casa hoje, estava até nervoso, viu? Porque às vezes o cara dá um frio na barriga, né? Eu entrei aqui, o cara... com o tempo que a gente estava jogando dentro de campo, aí você pensa que não sente o frio na barriga, mas sente. Aí, hoje eu não estou jogando, mas entrei aqui, as pernas ficou, né? Mas estava em casa hoje pensando nos momentos, aquele momento bom que eu passei na minha carreira. Você era um dos caras que sempre estava do meu lado. É um cara que eu dou, agradeço demais, Tony. Você é um cara que mora no meu coração, né? Hoje a gente mora na Barbalha, né? Entendeu? Antigamente morava em Salvador, então agradeço a você por tudo, pelo convite também de estar aqui com você, né? Então, é isso aí. Não, você é um cara, recíproca também é verdadeiro, viu? Você é um cara, enfim, super bacana, e a conversa que a gente teve sempre foi muito boa, e vez por outra a gente encontrava os torcedores, rapaz, e o Marcos Vinícius, como é que tá? O Marcos Vinícius é programa. A primeira vez que eu convidei o Marcos Vinícius, já faz um bom tempo, ele não podia, até pela questão da pandemia, né? Isso. Sua esposa grávida. Isso. Então tem uma série de restrições. O Marco Antônio, infelizmente, não posso ir por conta das restrições, que minha esposa está grávida. Enfim, hoje deu certo você vir. Deus vai abençoar, que a Marília está, né, no hospital ainda merecendo cuidados, que nasceu de 7 meses, foi, Marco? Foi. Nasceu prematura. 31 semanas. Mas Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Marcos Vinícius, só rapidinho aqui, o Emerson Santana está deixando um abraço.
acabou pagando aqui o Emerson Santana, que é o Fumê, nosso querido Fumê, que hoje é preparador físico lá no Fortaleza. Esse aí é um cara que... Gente boa. Que eu dei moral a esse cara aí, é um cara que hoje eu tava falando com ele esses dias, a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram, um cara também que é merecedor onde tá. Eu lembro até hoje que eu disse, eu vou dar moral a você. Lembro naquele tempo, né? Eu disse, eu vou dar moral a você na rádio e na televisão. Né? Um abraço, Fumê. Grande Fumê. Lembro do Fumê magrinho, rapaz, começando no Barbalha lá em 2007. Barbalha campeão da Série C. E o Fumê, primeiro time dele, depois foi pro Souza e saiu andando pelas equipes também aqui. Né? Tá deixando aqui. O Jesus Lúcio Alves também mandando um abraço aqui pro Marcos Vinícius. A Lisiane é a sua irmã, né? Falou aqui, Lisiane, estamos assistindo. Sim, Tony, um abraço. Tenho certeza que você não tinha visto essa entrevista, Lisiane. Beijo para você e para sua mãe. Tá bom? Um abraço aqui. Tá aqui agora. O Emerson Santana deixando um abraço aqui pro amigo Marcos Vinícius. Quem foi o melhor técnico que você trabalhou, Marcos? Flávio Araújo. Flávio Araújo. Quem foi o melhor jogador que você já jogou assim? Pô, esse cara aqui não tinha pareia não, era bom demais. Eu vou dizer a você, Tony, joguei com vários jogadores. No tempo no Bahia, Viola, né, que sem dúvida a seleção brasileira, Corinthians, né? Tava lá sempre no fundo cruzando para ele fazer gol, né? Marciano é um cara que também eu acho um grande jogador, fazia muito gol, né? Entendeu? Um cara perfeito. E, como eu falei, vários outros jogadores. Você nem falou do Daniel Alves, rapaz? Não, Daniel Alves, né? Será que ele lembra de mim? Vai lembrar, rapaz. Será que ele lembra de mim? Vai lembrar. Mas é um cara que eu fico grato, né? Dependendo de qualquer situação, né? De a gente não se falar hoje, porque a história do jogador muda, né? As vidas, as circunstâncias da vida vão acontecendo, né? Muda muito. Não é porque o cara quer, né? Porque a circunstância, você falou a circunstância da vida, né? Mas é um cara que eu acompanhei de perto, moramos juntos. E eu fico grato, fico feliz pela Qual foi o jogador mais mala que você... Mala? Mala Rapaz, mesmo. será que se eu falar aqui eu não vou... Não pode falar, só não vou... não é um segredo nosso. Sofrer com isso, hein? Só entre nós. Rapaz, mala mesmo, o Cícero. Quem é o Cícero? Cícero que jogou comigo no Bahia, que inclusive jogou no Botafogo aí agora, há pouco tempo. Cícero que jogou no Botafogo, São Paulo. Sei. Pronto, aquele ali, meu irmão... Era mala. O que é que ele fazia ele assim? Ele tava com um golzinho. Aquele 4 portas simplesinho. Depois que ele foi profissional, já veio com golfe. Eu disse, gente, já? E naquele tempo o golfe era, né? Era top. Gente, daqui a pouco vinha ele com aquela música de boca louca, né? Tem aquele pagodezinho. Eu disse, quando eu olhava para um lado, rapaz, você já tá com esse carro. Agora tinha outro outro jogador que eu joguei que marcou também, Luciano Amaral. Não sei se você já viu falar, o lateral esquerdo que jogou Curitiba, carequinha. Amaral. Né, jogou até no 13 da Paraíba também. Aquele cara ali, pensa numa humildade grande. O cara no tempo do Bahia, ele tinha um carro que até para fechar os vidros era difícil. Ele suando, com aquela suadeira, sem ar-condicionado, sem nada. E eu indo com ele, né? Treinar com ele. Disse, rapaz, respira um pouquinho, mas ele tá suando demais. E, rapaz, o cara tomava café, que não era brincadeira. Eu nunca vi um negócio daquele, não. Mas... uma coisa, uma vez eu encontrei Wagner Rocha, zagueiro, passou aqui pelo Guarani, acho que é baiano também. E dizia, cara, eu nunca vi jogador para beber tanto como o cearense. E aí, Marco? O cearense é o melhor de resenha, de barca? O pessoal gosta de... Aqui é por causa do sol, né? É porque o sol. É gelada, né? É gelada. É gelada. Né? Mas só que aí Na resenha do jogador, ele chama gelada. Gelada, é. E hoje eu tô aprendendo a linguajar do jogador já. No tempo que eu joguei no Barbalha, né? Qual é o nome dele, diretor? De lá, quem é? Jorge Luiz? Jorge Bacalhau. Era um cara que me dava maior, assim, gostava, porque ele falava assim para os jogadores, vocês têm que aprender uma coisa, né? Jogador não é para estar em beira de bar, não, bebendo no meio de rua, assim, amostrando para o povo, porque chega no outro dia, né? Chega no outro dia, o pessoal tá dizendo, cachaceiro, não jogou bem, cachaceiro. E ele me dava maior valor a mim, porque dizia, Marco Vinícius, ele é o tipo do cara que ele joga, vai para dentro de casa, fecha as portas e toma a cervejinha dele lá dentro. Ninguém viu ele. E eu sempre fui assim, família, Tony. Gostava de jogar, gostava da minha cervejinha, mas sempre dentro de casa. Atrapalha muito, Marco Vinícius, a bebida? Você já viu o jogador que... Você já conheceu o jogador que teve a vida atrapalhada por conta da bebida? Rapaz, de conhecer, não cheguei aqui que se atrapalhou por bebida, eu não conheço não, mas...
aquele jogador que bebe demais atrapalha, Tony. Por que ele não quer? Você sabe que bebida dá ressaca. Né? E como é que você vai beber? Atleta de alto rendimento. Atleta, entendeu? E chegar no outro dia para treinar. Como é que você aguenta treinar com o corpo cansado, né? Ressaca, sem, né? Então, que ele não queira atrapalha, Tony. Atrapalha muito. Um pouquinho da história aqui do Marcos Vinícius, alguns depoimentos aqui do nosso querido Marcos Vinícius, que fez bonito no Verdão do Cariri. Deixa eu ver aqui o Comédia Engraçado, um abraço ao meu amigo Marcos Vinícius. Cícero de Doré, é isso? Cícero de Doré, se não me engano, de Dore. Arlindo Pedro, deixando aqui também um parabéns aqui para o Marcão. Baita bola diferenciado, está dizendo aqui. O Dalvan, aí é fera, Marcos Vinícius, Dalvan Santos. Quem foi o jogador mais de resenha, assim, que era o mais resenheiro? Que você encontrou aqui. O Alain uma vez estava aqui, rapaz, contou tanta história mesmo de resenha. Serginho também esteve aqui também contando história. Cabal também gosta de uma resenha grande, né? Enfim. Mas quem foi aquele jogador que era aquele que às vezes é o Ricardo Rocha do time, né? Porque, por exemplo, em 94, Ricardo Rocha se machucou. Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, que era a dupla de zaga titular da Seleção Brasileira em 94, na Copa do Mundo. Ricardo Gomes foi dispensado, veio o Márcio Santos. Ricardo Rocha disseram, deixa o Ricardo Rocha aqui. Ele tem que estar aqui, porque a resenha nos bastidores com o Ricardo Rocha era grande. Você já trabalhou com algum jogador assim? Aquele que, mesmo machucado, tem que estar no grupo porque a resenha é boa. E você conhece muito o Foiane, volante. Paulo Foiane. Rapaz, Paulo Foiane, rapaz, aquele cara aprontou uma. Quer dizer, aprontaram com ele, né? Aprontaram com ele. A gente foi jogar contra a Ponte Preta. Você lembra que a gente empatou com a Ponte Preta 1, que a gente permaneceu na Série B nesse jogo. E a gente estava concentrado no Hotel Fazenda, que os quartos eram um do lado do outro. E no banheiro tinha aquela gradezinha bem fininha de arame. Né? Aí eu sei que Foiane estava na parte na hora da janta, estava lá sentado, porque ele gostava de conversar, bagunçar muito com o Assisinho, né? Tirava muito onda com o Assisinho naquele tempo e tal. Aí os caras disseram, eu vou aprontar uma com Foiane. Beleza. Daí ele foi pro quarto. Quando chegou no quarto, entrou ele e Serginho, lateral direito. Eu lembro até hoje que era reserva meu no tempo. Serginho entraram para dentro do quarto. Rapaz, André Neres. Eu lembro até André Neres e Pitó, o goleiro. Pitó era grandão, né? Alto, era muito alto. Do lado de cada quarto, Tony, tinha um extintor. Um extintor, daquele de pó, aqueles brancos. Rapaz, esses caras pegaram o extintor, André Neres e Pitó. Mas deu um jato tão grande dentro que do banheiro passou para dentro do quarto. E Foiane, ele naquele tempo ele tinha uma mesinha que ele gostava, né, dos santos dele, tinha né? Fazia um altarzinho ali de lado. Isso, na mesinha dele lá, tudo arrumadinho, a bolsinha dele e tal. Rapaz, quando esses caras fizeram isso, e o meu quarto era do lado, né? Aí quando eu vi a zoada, quando eu fui pro lado de fora, ele, pega, Serginho, vai. Pra ver quem é. Rapaz, quem disse que ele conseguia abrir a porta, tudo branco. Aí quando ele conseguiu abrir a porta, ele veio pra cima de mim e disse, rapaz, foi não. Oxe, foi você, seu zóio. Ele me chamava de zoião, né? Eu disse, rapaz, não foi eu não, rapaz, só vim ver o que foi. Aí, pega Serginho, pega quem pega. Serginho, André Neres e Pitó já tinha no quarto escondido. Rapaz, se você ver, cobriu o tanto de pó que tinha dentro do quarto, branco, a cama dele, a bolsa dele. Rapaz, eu sei que foi uma briga tão grande, aí quando chegou na hora do almoço, começou a confusão. Agora ele pensou que foi Xuxa, né? Ou seja, ele culpou todo mundo, menos André Neres e Pitó. Na hora que foram falar quem foi, adivinha onde foi? No voo de volta. Rapaz, quase que o pau quebra dentro do avião. Os caras falaram, foi eu, André Neres, foi eu, Pitó. Agora esse Foiane era um cara que todo mundo, era a alegria do time. A gente ia estar no Romeirão treinando, ele descia primeiro, né? Aí, como os caras brincavam muito com o Assisinho, o que é que ele fazia? Tinha as bananas, né, as frutas. Rapaz, ele pegava as cascas da banana e pegava uma pedra desse tamanho e botava dentro da bolsa de Assisinho e fechava. Quando o cara vinha de lá debaixo do treino para tomar banho, né, para ir no banheiro e tal, quando o cara ia pegar a bolsa para pegar o desodorante, o cara sentia um negócio pesado. Disse, rapaz, o que é isso aqui? Aí todo mundo olhando, o que é isso aqui? Quando o Assisinho levantava uma pedra, velho, desse tamanho dentro da bolsa do... Era palhaço, aí era casca de banana. Ele pegava a bolsa do jogador quando ia viajar, ele tá achando que ele ligava para isso, dentro do avião, ele pegava a tua bolsa, se você deixasse de bobeira, ele pegava seu short de dormir, aquele short de dormir, amarrava no desodorante e pendurava
No avião. No avião. O bicho era palhaço, velho. Foiane, já participou aqui com a gente, essa história a gente vai ter que resgatar depois com o Foiane, porque é resenha grande. O Fábio está perguntando se o Quirino é do teu tempo. Você chegou a jogar com o Quirino? Não? Quirino é realmente o Quirino. É treinador agora, né? O Quirino chegou a sair, eu acho que na época que o Foiane estava aqui, Foiane é treinador. Acho que quando o Quirino jogou, o Quirino teve uma passagem rápida aqui, eu acho que o Marcos Vinícius não estava, e aí quando ele foi embora, foi quando o Marcos Vinícius acabou voltando para o time do Icasa. Arlindo, pergunta o Marcos Vinícius a história do pedágio do Icaraí. Qual é o pedágio do Icaraí? Rapaz, Arlindo é o tio de minha esposa, Arlindo. Sim, pode dizer aí a história. Rapaz, esse cara tava lá, eu jogava no Tiradentes, eu morava lá em Icaraí. Aí todo final de semana a gente tava de folga, ia lá pra piscina pra gente tomar uma cervejinha e tal, comer um churrasco que levava uma picanha boa. Pronto, aí na hora de voltar, ele tinha que passar pelo pedágio. Rapaz, esse cara, o carro na frente, aí a gente para atrás, né? Pronto, aí quando o cara paga, abre o negócio lá e o cara passa. Rapaz, ele não esticou atrás do cara? Ele esticou atrás do carro, quase que o negócio quando bate, ia bater no meio do carro. Eu disse, eu vou pagar essa porra, não, já paguei Pegou o bigu. Mas não teve jeito. Rapaz. Resenha. Pegou o bigu. Só as resenhas do futebol aqui também. Valeu, Arlindo. Paga o pedágio, Arlindo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente chega com o último bloco aqui, encerrando esse bate-papo legal com o Marcos Vinícius e o Ivan Barros, e falar aqui do Bismarck, rapaz. Bismarck pode assinar com o Náutico a qualquer momento. Daqui a pouquinho, no último bloco aqui do Replay. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar agora da Icanet, o seu provedor de internet no Cariri. Icanet, que atende todo o município de Barbalha e parte também de Juazeiro do Norte. A Icanet é uma empresa que não está preocupada apenas com essa questão de vender velocidade, com a questão de dinheiro, né? Está preocupada é que você possa ter um plano de acordo com a experiência do cliente, tá certo? Você pode ser sim um cliente Icanet, ainda vai ter um atendimento humanizado. Icanet é o seu provedor de internet no Cariri, tem um atendimento super bacana, um trabalho super legal e você pode conhecer esse trabalho que é desenvolvido pela Icanet, que faz também uma empresa extremamente do Cariri e que faz o dinheiro rolar por aqui. É muita empresa que o dinheiro entra e vai para outros cantos. A Icanet não. O dinheiro gira aqui, porque é uma empresa do Cariri, os profissionais são daqui da região e acaba também trazendo um trabalho de qualidade. Então,
tem toda a cobertura do município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Icanet, seja cliente Icanet, tem aqui o site da Icanet e você também pode ter o contato pelo telefone WhatsApp, que é o 99202-5340. 99202-5340, Icanet, o seu provedor de internet no Cariri. O Marcos Vinícius estava falando aqui do Hélio dos Anjos, foi o primeiro treinador dele lá no time do Bahia, Hélio dos Anjos, que hoje é técnico do Náutico e está aí, a gente teve informação, que indicou o meio atacante Bismarck, barbarense Bismarck, que estava nos Emirados Árabes, tinha vínculo com os times lá dos Emirados Árabes até pouco tempo, né? Mas aí veio para o Brasil, chegou a negociar com o Botafogo do Rio de Janeiro e aí depois acabou não dando certo. E ele deve vestir a camisa do Náutico. Essa é a expectativa. Bismarck já viajou para a capital. A gente tem uma foto aí do Bismarck, inclusive. Está aí o Bismarck para o torcedor. Meu lourinho, diferente da época do Verdão do Cariri, né? Com a revelação do time do Icasa, o Bismarck. Mas aí ele estava no Al-Qadisiyah, se não me engano. E foi exatamente no Al-Qadisiyah dos Emirados Árabes que ele trabalhou com o Hélio dos Anjos. Teve bons momentos com a equipe lá com o Hélio dos Anjos no comando. E o Hélio, hoje no Náutico, portanto, indicou o Bismarck. E a gente fez uma matéria, está no site Miséria, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui as manchetes do Miséria, mas um torcedor mandou uma mensagem para mim hoje, Tony, rapaz, poxa, eu não estou muito lembrado da época do Bismarck no time de casa. Então a gente separou pelo menos um gol do Bismarck num chute de muito longe. Vamos mostrar o gol aí, meu amigo Kleber. Um jogo aí do Bismarck, que olha o chute que ele dá, cobrança de falta, rapaz. Que pancada certa o Bismarck, num belo chute, numa bela cobrança de falta. Se não me engano, esse chute aí, eu acho que foi 2011, se não me falha a memória, contra o Fortaleza aí, olha. Olha o giro que a bola dá. O narrador, lembro que o narrador ainda diz, rapaz, o goleiro falhou. Pode até ter falhado, mas que a bola veio assim, fazendo um zigue-zaguezinho no ar, meu amigo. Foi coisa de louco. Aí o Bismarck, na época do Verdão do Cariri ainda, né, chegou a ter bons momentos com a camisa do Icasa, saiu do Icasa para ir para o São Paulo, jogou na base do São Paulo e aí, enfim, voltou para o Verdão, jogou ABC, foi para o Remo do Pará, até ir para os Emirados Árabes. Acho que ele foi para o Atlético Paranaense também. Não, foi o Atlético Goianiense, na verdade, foi o Fábio Lima. Fábio Lima, que hoje está nos Emirados Árabes, naturalizou dos Emirados Árabes e deve jogar a próxima Copa do Mundo. Está muito bem, inclusive, lá pelos Emirados. O Fábio Lima, que é da mesma geração do Bismarck. O Fábio Lima veio para jogar no Crato, não teve oportunidade, chegou nem a pegar banco do Crato. Se eu não me engano, foi o Antônio Luiz e o Arimateia, falaram com o Raimundinho acabou levando ele para o Icasa. E lá no Icasa ele acabou se destacando muito. E aí o Bismarck também, Raimundinho acabou levando para a base, os dois jogadores se destacaram e hoje estão jogando, fazendo bonito aí, seguindo bem as carreiras, né? Boa sorte para o Bismarck e a gente espera realmente que se confirme a saída do Bismarck para a equipe do Náutico, que está bem, acho que está liderando a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Reta final aqui, conheça, vamos ver aqui as manchetes do site Miséria. Você que está sempre acompanhando o Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Está aqui as manchetes, olha, baleado em Brejo Santo, homossexual, suspeito de matar outro. Tem também aqui, ó, cantor de Barbalha vende chocolate para realizar o sonho de gravar o primeiro CD. Assistem lá a entrevista e tem um trecho de um vídeo que ele acabou disponibilizando para a gente. É açougueiro, aliás, ele trabalha no açougue lá, né, na parte de açougue de um supermercado. O Daniel, você ainda vai falar muito aí desse rapaz, do Daniel. Gol anuncia a retomada de voos diretos entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, tá certo? Então são alguns destaques. Veja imagens fortes da grave acidente em Juazeiro envolvendo uma garota. Apenas alguns destaques para você que acompanha o site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Tem também a parte de esporte, você vai baixando ali, tem a parte de esporte, tem essa matéria do Bismarck que você pode ver lá, o Bismarck nessa negociação com a equipe do Náutico Clube Capibaribe, o Timbu pernambucano, atual campeão pernambucano, né? O Náutico foi campeão também este ano pernambucano, tá? Bom, reta final aqui, só ler aqui as últimas mensagens, o Gui aqui, meu compadre, forte aí, o Marcos Vinícius, o Gui tá deixando um abraço aqui pro Marcos Vinícius, manda um alô para Débora Veloso e o Guilherme Veloso, tá bom? Beijo para Débora, conheço demais a Débora, Guilherme Veloso também, um abraço para essa turma.
O Assunil Marques da Silva, parceiro, Deus te abençoe muito, você e sua família. Esse é boleiro, é um cara do bem. Também para o Marcos Vinícius. O Davi Ângelo também deixando aqui um abraço. Cadê aqui o Marcos Antônio? Tontonho aqui, dá um abraço para o meu compadre Marcos Vinícius aí, Tony. Abraço a todos. Grande Tontonho. Tontonho disse que é artilheiro, Tontonho, viu? Ele chegou uma vez e disse, rapaz, eu fiz 50 gols. E começa a contar dos 48, rapaz. Tá jogando comigo, eu tô deixando ele na cara do gol. Então tá fácil assim, viu, Tontonho? Assim tá fácil. Ele pegou corda comigo uma vez, ele chegou e disse, rapaz, eu tenho 50 gols. Tem anotado. Ele começou a contar dos 48, Tontonho, ele pegou corda. Eu tava brincando, Tontonho é meu parceiro, gente boa demais. Mário Sérgio, forte abraço aí, Tony, meu amigo Roberto Maguila, abraço aí do Mário Sérgio. Pessoal sempre acompanhando. Olha, vai ficar aqui no canal no YouTube o programa. Quem não assistiu, quem chegou na metade do programa, depois acesse o canal Replay com Tony Souza e você vai poder ver esse programa e pode ver todos os outros que estão salvos aqui no canal, tá certo? A gente convida você para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também seguir a gente lá no Instagram, sempre com muitas novidades, tá certo? Para todo mundo, tá certo? Compartilha também para a galera aí. Fica numa boa. Meu amigo Cobrinha, Ivan Barros, um abraço, prazer ter você aqui no programa Replay. Boa sorte o Crato na Série D. E eu quero ver esse time feminino aí do Azulão da Princesa, viu? Tamo junto. Obrigado pelo mais uma vez. Vou passar o contato aí da Bebel para você, para você falar com ela. Conversar com ela. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abraço a toda a torcida do Azulão. Um prazer enorme estar do lado aqui desse ídolo. Obrigado. Né? Sempre acompanhei o trabalho dele, tanto no Icasa como no Barbalha. E a oportunidade de estar dividindo o programa hoje com ele foi imensa, né? Um prazer muito grande. Se você tivesse sido presidente antes, você tinha levado ele para o Crato, rapaz, sim, né? Tinha levado. Deixado ele lá no 2009 Crato. Ainda cogitei levar, que era, né, o diretor de futebol era Jorge, mas aí ele fechou antes com o Icasa. Né? Quando o Jorge, vamos trazer o Marcos Vinícius, aí o Icasa já tinha anunciado ele em 2019. E aí andou pertinho de fechar com ele. O Jorge gostava muito do futebol dele, gosta muito dele. Jogou demais. E o Jorge era o diretor de futebol em 2019, né? Uhum. E quase levava o Marcos Vinícius. Quase levava. Fica para prova, fica para o Master. Forma um time Master lá e leva o Marcos Vinícius para jogar lá. Marcos Vinícius, prazer enorme ter você aqui. A gente já estava conversando, vendo essa situação. Torcedor sempre cobrando, mas ainda bem que deu certo dessa vez para que você viesse aqui relembrar esses momentos aqui, um pouquinho da sua carreira. E quem sabe, numa outra oportunidade, você participe de novo com a gente aqui, tá bom, meu querido? Obrigado, boa noite, boa sorte aí na vida. Tá bom? Um beijão lá nas suas filhinhas, na esposa, enfim, para a família toda. Quem agradece sou eu, Tony. Muito obrigado pelas palavras. Estou sempre à disposição. Quando você precisar, eu vou estar sempre... Demorei um pouquinho, mas vim, né? Deu certo, mas agradeço a você de coração pela pessoa que você é. E o programa aí, Replay com Tony Souza. Pode seguir lá que o programa é show. Abraço a todo torcedor de casa. Agradeço aqui também ao Cobrinho aqui. Desejo toda a sorte a ele, que o Azulão consiga, né, fazer um time forte, né? E se precisar de mim para a comissão técnica, eu estou por aqui. Aí, tá feito. Tá certo. Vamos encerrar o programa, gente, sabe com o quê? Não é com os gols, não, porque os gols a gente vai botar depois no canal. A gente vai encerrar com a entrevista. Dá certo, Kleber? Vamos encerrar com essa entrevista, que para mim foi uma das mais emocionantes de um jogador no calor da emoção ali depois do jogo. E essa entrevista para mim foi marcante, do Marcos Vinícius com a camisa do Verdão do Cariri, com certeza também marcante para o torcedor da equipe do Icasa, tá bom? Terça-feira a gente vai estar de volta aqui, se Deus quiser, com mais um programa Replay, aqui no canal Replay com o Tony Souza, em parceria com o site Miséria. Mais uma vez convido, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, segue a gente lá no Instagram, tá bom? Um abraço e a gente encerra com essa entrevista aí, de pura emoção, desse cara que jogava demais, Marcos Vinícius. A gente veio falando desde o começo, ninguém acreditava na gente, só a gente acreditava na gente mesmo. Tem que agradecer a Deus em primeiro lugar. E esse grupo, não tem o que falar.